Olá, agora eu quero então resolver com vocês a questão número 6 da atividade avaliativa, tá? Sobre corrente elétrica. Então, é uma atividade onde a gente tem que fazer uma análise gráfica. Eu fiz um esboço aqui para a gente resolver. Então, o que acontece nessa questão, né? Nós temos que determinar, né, a quantidade de carga que passa pelo fio condutor durante os 6 segundos. Aqui eu tenho 2, 4, 6 segundos. Né? Esse é o gráfico, então, representado na questão. O que nós temos aqui? Nós temos que fazer essa análise. O que está acontecendo? Aqui eu tenho corrente elétrica, intensidade de corrente, no eixo Y, né? No eixo vertical. No eixo horizontal, eu tenho, então, o tempo em segundos. Aqui está em ampere, aqui está em segundo. Então, o que está acontecendo com a corrente? A corrente ela vai de 0 até 16 miliampere. Aqui está em miliampere, olhem só. Vai de 0 a 16 miliampere. Depois permanece constante até os 4 segundos. E depois essa corrente vai diminuindo até chegar a 0 novamente. Então, eu tenho uma variação de corrente, a corrente varia. Então, significa, se houve corrente, é porque teve quantidade de carga que passou aqui nesse fio. Então, como eu vou determinar essa quantidade de carga? Eu já passei em outros vídeos também para vocês, que nessa situação a gente determina a área abaixo da curva. Então, olha só, a curva, né, de crescimento ou aqui constante da corrente, né, versus o tempo, eu tenho uma figura, né, se vocês observarem aqui. Eu posso dividir essa figura, né, a gente pode fazer essa análise de duas maneiras diferentes. Eu posso analisar como sendo dois triângulos e um retângulo. Se vocês observarem, olha só, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho novamente um triângulo. Então, eu posso determinar essas áreas e somar, ou então eu posso depois, eu vou fazer também para vocês, como se fosse um trapézio. Observem aqui que essa figura toda aqui, esse lado e esse lado aqui são paralelos, então eu tenho um trapézio, a figura de um trapézio também. Eu creio que vocês já devem ter estudado isso, a questão de cálculo de área, né? Mas vamos lá, vamos calcular separadamente. Primeiro momento, um triângulo. Vou colocar aqui do ladinho, um triângulo. O que nós temos nesse primeiro triângulo aqui? Então, a base, né? Ao calcular a área de um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Ok? Então, a minha base é 2 segundos. A minha altura corresponde a 16, porém é 16 miliampere, então eu tenho um milli aqui também, dividido por 2. Então, nessa operação aqui, eu tenho 16 milicoulomb, que é a quantidade de carga. No meu retângulo, eu tenho, então, cálculo de um retângulo, base vezes altura, somente. Tá? Então, eu tenho a base, novamente aqui no meu retângulo, ó, a base é de 2 até 4. Então, são 2 segundos. A altura, eu tenho novamente 16 milli. Então, aqui eu tenho, então, 32 milicoulomb. E, novamente, no triângulo, no outro triângulo, eu tenho, então, base vezes altura dividido por 2, que é um triângulo. Novamente, a minha base é 2, a minha altura é 16 milli, dividido por 2. Aqui, então, sobra 16 milicoulomb. Se eu somar tudo isso aqui, eu tenho, então, 64 milicoulomb. Ok?
Agora, então, eu vou calcular fazendo uma análise de um trapézio, certo? Se vocês lembrarem, então, a área de um trapézio, vou colocar toda essa figura aqui, então, toda ela, agora de um trapézio. Então, como eu calculo a área de um trapézio? Se vocês forem pesquisar também, né, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a expressão para cálculo de um trapézio. Então, vamos analisar aqui o nosso trapézio. O que nós temos? A base maior corresponde toda essa parte aqui, de 0 a 6 segundos. Então, eu tenho 6 segundos, ou seja, 6, né? Minha base é 6. Base menor é daqui a aqui. Então, que são 2 segundos. A minha altura são 16, nesse caso, 16 mili, dividido por 2, tá? Fazendo essa contagem aqui, eu posso até já simplificar, por exemplo, 16 dividido por 2 são 8, e 6 mais 2 é 8. 8 vezes 8 nos dá 64, aqui eu tenho mili, 64 milicoulombs, tá? Ou ainda, né, 64 vezes 10 dá menos 3, ou, arrumando aqui esse 64, então ficaria 6,4 vezes 10 na menos 2 coulombs. Teve alguns alunos que colocaram essa resposta aqui, então pode ser também, certo?